Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim. Bora para mais uma review de headphone enviado gentilmente pela Civiga para review. Hoje falaremos do Civiga SV023 e como sempre, bora começar com a construção. Bom, o Civiga SV023 é bem dizer o topo de linha da marca quando nós falamos dos fones dinâmicos da marca. É um fone dinâmico, né? Eles têm também alguns planares mais caros. E falando da própria Civiga, cara, eu acho que a Civiga é uma das marcas mais interessantes de headphones na China, junto com a Hi-Fi Man e agora com a Moondrop com o lançamento do Para, do Venus e etc. Mas eles vão por um caminho muito diferente. Enquanto a Hi-Fi Man, a Moondrop e etc. vão fazendo fones cada vez mais frios e analíticos, a Civiga vai e toma o mercado com fones muito melódicos, muito musicais, muito naturais ainda assim, com uma característica orgânica tanto em som quanto em construção. Você vê toda essa filosofia no unboxing, nos materiais usados nos fones, todos feitos em madeira, né, com aquela assinatura também orgânica, e eu acho que eles preenchem uma lacuna interessante, principalmente para quem quer um upgrade da sonoridade da Sennheiser com HD 600, 650, que são fones muito antigos, né? Que infelizmente a gente acaba não tendo tanto upgrade. O Civiga SV023 entra como, na minha opinião, o upgrade ideal. Nós temos temos ainda, né, os fones da Focal, que são, na minha opinião, um upgrade interessante também, principalmente o Elear, o Elex e o Clear. Porém, existe todo aquele problema de construção nos fones, né? Eu já tive o Elear e tive problema 2 vezes com fone, Elex eu já tive problema 1 vez com fone, então não tem como eu recomendar Focal, né? Esses focais pelo menos. Você teria que ir para um Clear MG, que custa, né, $900. Então para quem procura um upgrade da Sennheiser abaixo dos $500, na minha opinião o Civiga SV023 é o ideal, porque ele custa $450 fora de promoção. Em promoções ele chega a custar ali seus $400, $380 com cupom e tudo mais. Então ele é mais caro que os Sennheisers, mas quando nós avaliamos o preço do Sennheiser HD 600, 650, 660 aqui no Brasil, né? Pô, o Sennheiser HD 600 custa R$3.000. Você vai importar o Civiga, vai pagar aí R$2.500 mais uma taxa de uns R$200, vai sair o mesmo preço. Particularmente eu iria para o Civiga na hora. Em construção, cara, assim, a Civiga mata pau, realmente eles têm uma manufatura impressionante. A madeira usada no Civiga SV023 acho que é a melhor que eu já vi num fone, junto com os fones da Denon e da Fostex. Então não é pouca coisa, né? O Denon D7200 que eu avaliei tem lindíssima madeira, custa, se eu não me engano, $800. Então é impressionante o quão preciso tudo é feito. Você pega as earpads são diferentes de todas as outras do mercado, elas têm um nivelamento diferente ali e cara, são de tecido com couro perfurado ainda por cima. Então imagino eu que a Civiga teve um trabalho bem grande de talhar a sonoridade do fone utilizando as earpads, porque são earpads muito diferentes. Imagino eu que se você só botar uma earpad ali de couro, o som não vai ficar legal, e a Civiga teve que ir talhando o som. Então você vê nas earpads, na construção do fone, na construção da case, a case que tem um formato peculiar? Tem, mas é muito bem construída, uma hard shell que protege muito bem o fone, com os conectores ali do zíper e dos pezinhos, tudo em latão muito bem feito. Você vê que, cara, a Civiga em construção mata a pau. A Hi-Fi Man não chega nem perto. A Sennheiser, na minha opinião, tem uma construção bem mais fraquinha também. E um aspecto muito importante, né, da construção é o conforto. E, cara, o SV023 é um dos fones mais confortáveis que eu já usei. Ele é leve, o clamp não é muito forte, as earpads são mega confortáveis, ele distribui o peso bem aqui em cima. Tem um sistema de headband que particularmente eu acho o melhor do mercado, que é esse sistema de tipo elástico aqui em cima. Então, em conforto, para mim ele é uma nota 10 de 10, eu consigo usar o fone literalmente o dia inteiro se eu precisar, sem ter que tirar ele. E um negócio que eu falaria para vocês se aterem é em amplificação. Ele é um fone bem difícil de amplificar, tá? Eu amplifiquei com o Filca 5 Pro no ganho alto,
ouvia ali em 50%, 40% do volume, mas eu sentia que ele poderia melhorar mais com o som. Eu não sei explicar, mas sabe, quando você ouve o fone fica tipo, tá faltando para ele chegar lá de verdade. E quando eu botava num dongle era a mesma coisa, eu conseguia volume, só que o som ficava mais magro, ficava com menor dinâmica no grave. Então para ele ter impacto no grave, para ele ter corpo nos médios, ele precisa de muita amplificação. Não recomendo você comprar esse fone caso você não tenha uma amplificação boa, tá? Calibre fone da Hi-Fi Man, 400EC, Moondrop Para e afins de amplificar, Sennheiser HD600, é um fone difícil de amplificar. Mais bem amplificado, como o SV023 se comporta em som. Bom, a sonoridade do SV023 vai em linha muito com o que a marca propõe e com o que o design do fone propõe, que é ter uma sonoridade muito orgânica e luxuosa, né? Eu acho que quando você bate o olho no fone, ele te convida a imaginar essa sonoridade. É a mesma coisa que, por exemplo, os fones da Denon, da ZMF, com o Verité. Você olha pro fone e fala, pô, se esse fone aqui for frio e analítico, não tem nada a ver com o design do fone. E a gente muitas vezes acha que não, né? Que o design é um conjunto de construção para o fone ficar confortável, ficar elegante, ficar bonitinho. Cara, não se enganem, tá? Os engenheiros, os designers, aliás, não são bobos e eles escolhem os materiais dos fones, as cores dos fones, as cores das caixas para comunicar algo. É igual quando você vê um filme, cara. Você vê um filme Breaking Bad. Veja Breaking Bad, cara, e preste atenção, se você já viu a série, na roupa que o Walter White utiliza. No começo da série, ele utiliza camisas sociais de cor clara, amarela, branca, rosa, porque ele é um cara inofensivo. Ele é um bobalhão, né? No começo da série, ele é um bobalhão. Conforme a série avança, ele começa a usar cores mais pesadas, mais ousadas. Tem episódios icônicos, por exemplo, o episódio que ele fala pra Skyler que ele é o perigo, né? Que ele não é o cara que vem e batem na porta pra matar, ele é o cara que bate na porta e quando abrem mata. Se eu não me engano, nesse episódio, cara, ele tá usando uma camisa bordô, quase preta. Então, cara, é um design inteligente, sabe? As roupas comunicam algo, as cores comunicam algo. Se você tá lendo um livro, tá vendo uma série, repare nisso. E a mesma coisa acontece com os fones, tá? Os designers não são bobos e eles passam uma ideologia através do design. Cara, eu acabei de avaliar, tem uma meia hora o Moondrop Para que tá ali. O Moondrop Para, você olha pra ele, ele passa frio, sabe? Aquela construção quase brutalista, quase sem tantos detalhes, sem tanto requinte, tudo em metal, tudo em aço, frio. A cor do fone é fria, o fone é frio ao toque. O Civiga vai para outro caminho. Tudo madeira, tudo numa cor quente e o som dele transmite isso. Musicalidade, organicidade, naturalidade. É um fone que em momento nenhum soa agressivo. Tem uma assinatura sonora doce, musical, maravilhosa. Porém, ele não extrapola nisso. Tem muitos fones que fazem isso. Por exemplo, os fones da Mase. E acabam às vezes ficando docinhos demais, né? Ficam com médio grave muito gordo. Começa a ficar embolado, né? E o Civiga não faz isso. Ele tem uma assinatura para mim de referência e natural, só que ao mesmo tempo que o Moondrop Para também tem isso e tá com o pé no frio, o Civiga tá com o pé no quente. Então ele tem uma assinatura que preenche mais, com médios mais calorosos, mais preenchidos, mais convidativos. Vozes masculinas soam incríveis, acordes de violão tem mais peso, tem mais corpo, tem aquela reverberação da madeira do violão. E particularmente é o tipo de assinatura que eu mais gosto, orgânica / natural. Quando nós analisamos cada região do espectro separadamente, a gente tem habilidades técnicas muito boas, tá? Mas não tão boas. Começando com os graves. É um fone dinâmico, tem bastante impacto no médio grave, você sente realmente o slam. Quando você compara com o Moondrop Para, com o Hi-Fi Man XS, que são fones planares, você sente realmente que ele tem bem mais impacto, que ele tem bem mais preenchimento no médio grave. A extensão dele é muito boa para um fone dinâmico aberto. Eu não esperava uma extensão tão boa de um fone dessa categoria. Ele estende muito bem. São graves excepcionais. Porém,
porém ele precisa de amplificação para ter esse preenchimento e impacto. E quando você compara com o Hi-Fi Man ou com o Moondrop Para ou esses fones planares, ele perde em velocidade, ele perde em detalhamento, ele perde em separação de graves, o que é natural. Ele opta por ter mais quantidade, preenchimento, musicalidade, ao invés de ter graves mais amarrados e analíticos, tá? Na minha opinião, é uma troca que eu faria. Se eu pudesse botar os graves do Civiga no Moondrop Para, faria na hora, ficaria sensacional. Bom, acabou a bateria da luzinha, mas bora continuar. Quando nós falamos dos médios, os médios seguem essa característica dos graves de serem muito doces, muito musicais, né? Eles puxam essa região do médio grave para as vozes, então as vozes têm um peso maior, não são magras, né? Eu diria que ele tem médios naturais barra quentes. Se ele fosse um pouco menos quente, seria mais neutro ainda, mas, cara, particularmente eu adoro essa assinatura sonora mais musical dele. Os médios são um pouquinho para frente, então ele lembra o Sennheiser HD600 nesse sentido, sabe? Quando tem um vocal, o vocal toma apresentação, são vozes quentes, são vozes bem melódicas, não existe nenhum resquício de sibilância ou de aridez ou rispidez. Se você está ouvindo, por exemplo, um riff de guitarra muito seco, muito bruto, muito, sabe? Ele vai dar uma maciada, o que é interessante, sem perder essa qualidade de ser neutro ainda e bastante detalhado. São médios com muita nuance, você consegue captar muita coisa, muita informação. O timbre é muito multifacetado, não é aquele timbre único, então dependendo cada vocal você vai sentir as nuances da voz, da respiração, do ar passando pela garganta, né? Do pulmão enchendo. Ele realmente consegue preencher, ele consegue recuar. São médios, assim, cara, excepcionais. Realmente, se o Sennheiser HD600 tomasse bomba e fosse para academia, eu diria que essa seria a sonoridade dele. Inclusive, eu imagino que um Sennheiser HD600 num amplificador muito bom, né, porque esse fone é lendário, o Sennheiser HD600 em amplificação, tem gente que bota aí num valvulado de 10 mil reais, o fone que custa 3 mil. Eu imagino que é mais ou menos essa assinatura que o Sennheiser HD600 chega. E eu gostaria de ter testado o Civiga num valvulado. Imagino que ele teria ficado sensacional. Quando nós partimos para os agudos, cara, aqui eu acho que ele tem uma característica interessante. Ele mantém essa característica delicada, natural, mas ele soa bastante detalhado. Não sinto que os agudos recuem em momento nenhum, mas eu gostaria de mais extensão e mais arejamento. Novamente, boto o Moondrop Para ali para ouvir e eu sinto realmente o quanto esse arejamento a mais do Moondrop Para trazem de detalhamento, de palco, de separação. Eu acho que seria muito benéfico para o Civiga esse arejamento a mais. Tudo bem, ele ficaria menos musical? Ficaria, mas na minha opinião, os aspectos técnicos extras que esse arejamento traria seriam muito benéficos, né? Em termos de tecnicalidades, cara, ele tem um palco bem amplo, bem mais amplo que a linha HD6 da Sennheiser, mas é consideravelmente menos amplo que um Hi-Fi Man Ananda, por exemplo, né? A separação instrumental é boa, o detalhamento é muito bom, você consegue ouvir muito, mas ele não tem um detalhamento direto tão na sua cara porque ele tem uma assinatura mais quente. Você tem que realmente fechar os olhos, prestar atenção no que está acontecendo e você vê que ele é um fone revelador, só que ele não joga na sua cara todo esse detalhamento. Eu quero fazer uma comparação aqui direta com o Hi-Fi Man Ananda, porque eu acho que o Hi-Fi Man Ananda é o maior concorrente do Civiga SV023 junto com o HD600. Mas como o HD600, para mim o Civiga é um upgrade, não tem muito o que eu comparar aqui. Eu considero o Ananda um fone melhor e um fone mais barato. Por uma ótica crua e realmente de avaliador, se alguém me falar qual fone é melhor, ponto final. Se eu fosse um robô, se eu fosse o chat GPT, eu falaria Hi-Fi Man Ananda é um fone mais técnico e melhor, né? Mas nós somos seres humanos, eu prefiro o Civiga SV023 do que um Hi-Fi Man Ananda por conta da musicalidade. Porém, quando a gente compara aspectos técnicos, o Hi-Fi Man Ananda tem um palco maior, separação instrumental consideravelmente maior, detalhamento bem maior, né? Assinatura mais neutra, porque o Hi-Fi Man, apesar de ser mais frio, para mim soa mais neutro e correto também. O Civiga dá uma
uma embelezada na música com todo esse calor dele. Então eu diria que o Hi-Fi Man é um fone melhor, tá? É um fone melhor. Compraria o Hi-Fi Man ou o Civiga? Compraria o Civiga. Para quem eu recomendo o Civiga? Cara, para quem quer um upgrade do Sennheiser HD600, para quem quer uma assinatura musical nessa faixa de preço, né? Eu não recomendaria você comprar um focal nessa faixa de preço. Lear, Elex e Clear são fones que dão problema. Então eu iria particularmente para o Civiga, né? Tem o Monoprice M1060 também que é interessante. Tem outros fones quentes interessantes. Mas realmente a Civiga está bem competitiva. Lançou um fone que é muito competitivo. Se ele fosse mais barato, na minha opinião, ele conseguiria até superar o Ananda, talvez. Só que ele ganha novamente em musicalidade, ganha em construção, ganha em conforto. São decisões que você tem que fazer por si só. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa review. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam, compartilhem. E eu vejo vocês no futuro. Fui!